Sejam bem-vindos a este vídeo neste canal. Quero aqui fazer um react de uma participação do Padre José Eduardo no canal do Daniel Pires, o Lenda, no qual ele aborda algumas questões de demonologia, possessão demoníaca, ação do demônio no mundo, contaminação espiritual, enfim. Eu vou reagir a um recorte da live que tem como título Padre revela detalhes de um exorcismo real. Bem, antes de tudo, eu quero aqui dizer que conheço pouco Padre José Eduardo. Vi a participação dele num debate com o irmão protestante e o modo como ele participou deste debate, argumentou, foi brilhante. Se vê que é uma pessoa sábia, conhece bem a doutrina da igreja. Então, Padre José Eduardo tem todo o meu respeito e é com muito respeito que eu quero aqui fazer alguns comentários daquilo que ele diz sobre demonologia. Isso porque a gente pode dizer, e tenho dito isto em outros vídeos aqui do canal, muito do que se diz sobre demonologia são especulações teológicas, porque doutrinariamente, dogmaticamente, a igreja diz muito pouco, tá? Muito pouco. Então, como muita coisa, muito mais opiniões de teólogos, de exorcistas, tem muitas opiniões que podem ser discordadas, questionadas, né? Então, é com essa base que eu aqui me coloco a tecer alguns comentários do que o Padre José Eduardo disse nesta live, para levantar a reflexão, né? Para levantar a reflexão. Mas vamos lá, vamos direto ao que ele diz e vamos, assim, também fazer alguns comentários que julgo ser muito oportunos com relação à questão da demonologia. O sacerdote me contou um relato de um exorcismo interessante. Quem te contou? Um sacerdote. Que a moça tinha se apaixonado por um homem que mexia com ocultismo. Então, eles foram fazer um pacto com o demônio. E os dois? E em que consistiu o pacto? Ela engravidou dele e os dois abortaram, sacrificando o próprio filho no altar para Satanás. Bem, então aqui é o início do relato, né? Que depois vai dar num caso de suposta possessão demoníaca. Então, esse casal quiseram fazer um pacto com Satanás, a moça tinha engravidado, abortou, e eles ofereceram, né, o filho abortado a Satanás para fazer um pacto com Satanás. Eu não vou entrar aqui na questão de pacto com Satanás, né? Se existe, não existe, enfim, não vou entrar aqui nessa questão, tá? Vamos para ver o que vai ser o suposto efeito, né, deste pacto na vida, sobretudo, da moça. Então vamos continuar para depois fazer os comentários devidos. Como é? Ela engravidou dele. Os dois iam fazer um pacto. Ela engravida. E os dois abortam e sacrificam, né, o aborto do filho deles no altar para Satanás. Resultado. Coisa de... Nossa. Bem, aqui é bom dizer, eu não duvido que muitas pessoas busquem, né, pacto com forças ocultas, seja Satanás, demônio, ou outras supostas entidades, divindades. O ser humano muitas vezes quer buscar algum tipo de solução fácil, algum tipo de poder, através de alguma coisa mágica. Isso é muito humano, tá? Às vezes se busca até mesmo, no próprio cristianismo, uma forma de buscar a Deus ou buscar a Jesus para resolver de modo mágico os seus problemas. Isso, às vezes, está arraigado, né, no ser humano. Querer soluções mágicas, querer de uma forma mágica solução de problemas ou algum tipo de poder, enfim. E às vezes se busca de diversas formas, inclusive com esses supostos pactos, né, com Satanás ou com outras entidades. Eu não duvido que tenha pessoas que fazem isso, que buscam isso. Se isso dá certo é outra coisa, é outra história. Mas que as pessoas às vezes buscam isso é um fato indiscutível, né? Como disse, discutível é se isso funciona. Isso é uma outra questão que eu não vou discutir aqui nesse vídeo. Vamos seguir em frente. Onde foi essa história? Coisa demoníaca. Isso sim, é bem claramente. Resultado, ela depois terminaram e ela voltou para a igreja. Quando ela voltou para a igreja, já durante a missa ficou possessa. Mas espera aí, eles fizeram esse sacrifício da criança? Fizeram.
E aí, meu filho, a possessão que essa moça teve não era assim. Durante a possessão, a barriga dela ficava com aspectos de barriga de mulher grávida e aparecia as mãozinhas, os pezinhos dentro. Dedos que escreviam coisas e ficava a marca das coisas escritas na barriga dela. De dentro pra fora? De dentro para fora. Depois, ela, o demônio, fazia com que ela vomitasse catuchos de cabelo. Bem, vamos parar um pouco. Então, o fato é que fizeram um pacto com o demônio e depois esse casal se separou e a moça voltou para a igreja. O que dá para entender que talvez ela até era mais ou menos de igreja, talvez não muito praticante, enfim, né? Depois procurou um pacto com Satanás, abortou também, né? Fez um aborto, fez um sacrifício a Satanás e depois volta para a igreja. E, ao voltar para a igreja, ela supostamente manifesta o demônio, ficou possuída, né? Bem, será que era de fato o demônio? Né? Não é estranho, tá? A gente tem que começar por aí. E a própria igreja, diante de um suposto caso de possessão, ela pede que se faça uma boa averiguação, para ver se não são outras questões, né? Então, a gente pode imaginar uma pessoa que cometeu o aborto para sacrificar Satanás ou que buscou o contato com coisas ocultas, ela acredita muito nessas coisas, né? Ela acredita nesses poderes, nessas coisas ocultas, ela acredita nessas coisas. Mas ela voltou para a igreja. Bem, dá para imaginar que esse aborto cometido e talvez outros problemas que ela tinha para se envolver com esse rapaz, para procurar essas coisas, é uma pessoa que carrega, talvez, e todos nós carregamos traumas, isso, aquilo. Ao voltar para a igreja, ela deve carregar uma carga de culpa. Assim como o pecado às vezes nos faz sentir impuros, ela também deveria ainda se sentir talvez contaminada pelo demônio, que talvez o demônio ainda estivesse nela, né, porque ela buscou essas coisas. E quando ela vai à igreja, existe, né, esse conflito interior. Nada impede pensar que o fato de ela manifestar, ficar possessa, né, entrar em transe, e aí fazer todas aquelas coisas que são próprias de uma possessão num primeiro momento, né, falar com voz grossa, xingar, se contorcer, né, certamente isso é o primeiro indício de uma suposta possessão, é aquilo que está na cabeça das pessoas que o demônio faz. Então nada impede que ela, acreditando, está ainda impura, está ainda contaminada com demônios, porque ela teve acesso ou buscou estar em contato com demônios, que talvez o demônio possa ainda estar com ela carrega a culpa, ela vai na igreja, um processo de autossugestão, desse conflito interior também, faz com que ela manifeste. E isso não é necessariamente o demônio, mas é um processo de autossugestão, auto-hipnose. No canal nós temos um vídeo em que tratamos, né, possessão ou hipnose. Você pode ir lá conferir e ver um pouco como funciona essa coisa da autossugestão e de uma auto-hipnose, no qual a pessoa reproduz, né, aquilo que se espera que uma pessoa possessa faça no primeiro momento, né? Mas aí, o que é interessante e o que é dito aqui é que quando essa moça ficava possessa, a barriga dela inchava e apareciam mãos por dentro da barriga dela, né? Como se, assim, né? Como se fosse o demônio dentro dela, né? Fazendo o formato de uma mão, e isso ficou aparecendo. E aí que é uma questão complicada e que eu quero chamar a atenção. E aí levantar algumas questões, né? Bem, quem viu isso? O padre José Eduardo já disse que contaram esse caso para ele. Foi um sacerdote que contou. Foi esse sacerdote que contou que viu? Ou foi algum outro sacerdote, alguma outra pessoa que contou para esse sacerdote? Aí já não sabemos. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, antes de contar supostos casos de exorcismo, a gente tem que ter um pouco de critério. E aí eu vou um pouco mais adiante. Então, ele diz, né, que essa moça, quando ficava possessa, a barriga inchava e tinha mãos por dentro dela. Era no momento do exorcismo ou não? Também não foi dito. Não sabemos. Então, não sabemos se o padre viu, ou se alguém contou, ou se a moça própria
que estava supostamente possuída, contou. E aí é importante a gente dizer isso. Quando a gente lê o relato dos padres exorcistas, e eu tenho lido e estudado um pouco sobre essa questão já há alguns anos, e lido vários relatos, nós observamos duas coisas. Uma coisa é o que as pessoas dizem, outra coisa é o que o exorcista vê no momento do suposto exorcismo, ou quando vai à casa de alguém, algo assim. Eu vou dar um exemplo. Então a pessoa chega dizendo: olha, eu estou atormentada por demônios, por espíritos. Na minha casa as coisas caem, os aparelhos desligam, objetos voam, coisas somem, e acontece uma porção de coisas, né? Eu vejo coisas, aparece o demônio, eu apanho do demônio, isso, aquilo. Acontece uma porção de coisas, de fenômenos. Mas alguém viu? Não. O exorcista mesmo viu? Não. A pessoa está contando para ele. E às vezes a gente vê que os exorcistas acreditam piamente naquilo que as pessoas contam. E aqui eu não estou querendo dizer que as pessoas mentem, mas veja, muitas vezes acontece de as pessoas ou terem alucinação, ou acharem que uma coisa aconteceu com elas, mas não aconteceu. E isso é normal, não é nem loucura, isso é psicologicamente possível, tá? Isso é muito psicologicamente possível. Mas você acredita de mão junta que uma coisa aconteceu com você, mas é uma espécie de ilusão, tá? Então, uma coisa é o que as pessoas dizem que acontece. Outra coisa é aquilo que daí o exorcista vê. E mesmo quando o exorcista vai na casa de uma pessoa, por exemplo, que está possessa e ele vê algumas coisas estranhas acontecer, tem que ter muito cuidado. A gente tem relatos de que a pessoa possessa dizia, né, barulhos estranhos aconteciam em casa. O exorcista vai lá e ouve barulhos estranhos, objetos caem. E o que existe é truque. Truque consciente e às vezes inconsciente. A pessoa, ela quer chamar atenção. É um estado psicológico que às vezes ela truca inconscientemente. E isso é fato. Tanto é fato que o próprio nascimento do movimento espiritista moderno começa com as irmãs Fox, e aí não é um caso de suposta possessão demoníaca, mas de comunicação de espíritos, e crianças de 13, 14, 15 anos, né, fraudava barulhos estranhos na casa como se fossem comunicação de espíritos. Então isso é muito possível. E as pessoas acreditaram por muito tempo nisso. E era tudo fraude, tá? Então, diante de supostos fenômenos, nós vemos que muitas vezes os padres exorcistas não têm um senso crítico para verificar se o fenômeno é de fato real. Então começa por aí. E depois, né, essa distinção, aquilo que as pessoas dizem, e aí não é achar que as pessoas estão mentindo, porque às vezes elas não estão mentindo, elas estão iludidas psicologicamente, porque elas estão... a pessoa que está passando por esses transtornos, acha que tem demônio, ela está psicologicamente frágil. E aqui não é questão de loucura não, tá? E então elas podem achar que coisas aconteceram com ela, mas na verdade não aconteceram. A distorção na compreensão de algumas coisas às vezes é muito real. Então eu vejo que às vezes não há um certo cuidado com relação a isso. E diante então desse relato, a barriga crescia, as mãos apareciam. A gente imagina uma cena de filme, de Hollywood, né? E aí, de novo, não foi dito se o exorcista viu ou não. Então, de repente, a barriga dela crescendo, mãos aparecendo dentro dela. Eu duvido que isso tenha acontecido, porque quando a gente lê o relato daquilo que os exorcistas veem, não acontece quase nada, tá? Não acontece quase nada. E eu vou dar aqui um exemplo. No livro do padre Gabriele Amorfi, ele diz textualmente, o último livro que saiu de uma entrevista do padre Gabriele Amorfi, ele diz textualmente assim: o demônio quer mostrar o seu poder, então as levitações acontecem, né? Pessoas sobem pela parede, isso, aquilo, porque o demônio quer mostrar o seu poder. Esses fenômenos acontecem. E aí o entrevistador pergunta ao padre Gabriele Amorfi: o senhor já viu uma levitação? Aí o padre Gabriele Amorfi responde: uma vez, se bem que eu não estou bem certo. Então veja, da fala de que daí já contaram que a pessoa levitou, que a pessoa subiu pela parede, que aconteceu isso, aquilo. Aí quando perguntaram ao padre Gabriele Amorfi: e você viu levitação? Talvez uma vez, mas eu não estou muito certo.
Então você vê que não é tão assim, tá? Não é tão assim. Então mesmo aquilo que ele acha que talvez foi levitação, ele não está bem certo. Então a gente vê que aquilo que de fato foi comprovado é muito menos do que aquilo que se conta, se diz, né? Porque às vezes, eu imagino, talvez nesse caso, eu não sei, eu não conheço esse caso, então não posso dar um parecer, dizer, é tudo mentira, é tudo falso, é tudo o que exatamente aconteceu. Eu não tenho elementos, mas eu posso imaginar. A moça possessa contando que sente a barriga dela crescer, que sente a mão de criança, né, na barriga dela, ela fez um aborto. Provavelmente aí tem sentimento de culpa. E nesse estado alterado de consciência, ou às vezes até consciente, ela tem essas percepções, isso ser só psicológico. E no modo como ela conta, vai contando, e chega nisso, né? A barriga cresce e tem mãos que aparecem, talvez não seja tão assim. E aí, essa questão da barriga crescer, inchar, você tem gravidez psicológica. Na gravidez psicológica, a barriga cresce. A mulher sente as mesmas coisas de uma mulher grávida. A menstruação para. E tudo isso é um influxo psicológico sobre o organismo. Então, só para a gente perceber a força, né, do psíquico no organismo, o próprio exemplo de uma gravidez psicológica. Então, será que nesse caso não tem por trás isso alguma coisa psicológica? A barriga dela, sim, talvez tenha inchado. Ela tenha sentido mãos, coisas dentro da barriga, e no modo como foi contando, deu nisso, né? A barriga inchou meio que de vez, apareceu as mãos, mas a maneira de contar foi exagerando um pouco. Não porque está mentindo, mas é porque todo mundo está impressionado, não sabe explicar, e já associa ao demônio, e a explicação vai ganhando corpo. Né? E de repente isso chegou assim no exorcista, que não averigou bem a questão para ver se é isso. Depois, ela vomitava coisas, né? É, objetos, coisas. Isso é impossível? Não. Também se conhece estados de problemas e de transtornos mentais em que as pessoas ingerem coisas em estado alterado de consciência, colocam coisas em orifícios do corpo, né? E depois são expelidos. Isso não é absolutamente estranho, tá? Inclusive, isso é possível se fazer até com mágica, né? Nós temos aí um mágico, David Blaine, ele engolia sapos e depois regurgitava e o sapo saía pela boca. Então, isso não são coisas impossíveis de acontecer. Se consegue fazer com técnica de mágica e, às vezes, em estado alterado de consciência, tá certo? Então, sem contar que, às vezes, é difícil saber o quanto isso de fato é real, né? Enfim, então, a única coisa que eu chamo a atenção aqui, né, na fala do padre, é esse cuidado de contar casos que de fato tenham sido bem averiguados. Bem averiguados. Como eu disse, eu duvido que a coisa tenha acontecido conforme relatado, porque dá aquela impressão, né? Chegou num determinado momento, a barriga dela cresceu e começaram a aparecer mãos. Eu duvido muito que isso tenha acontecido dessa forma assim, imaginativa, né? Como que de filme. Talvez ela tenha tido a sensação da barriga crescer, né? Ela tenha tido a sensação de mãos por dentro dela, ou, né, com uma criança chutando, coisas desse tipo, né? Ah, e marcas no corpo que apareceram. Isso também é um fenômeno psicológico conhecido como dermografia. Para a gente ter noção como o nosso psíquico influencia na pele quando você fica envergonhado. O que acontece? A pele fica corada, vermelha, né? Então tá vendo como o psíquico influencia na cor da pele? Existem fenômenos chamados de dermografia, onde também estados, né, mentais, isso é muito raro acontecer, mas pode, né? Aparecem marcas no corpo, mas que são psicológicas. Então nada disso é prova de uma possessão demoníaca. Às vezes existem fenômenos psíquicos, mas que as pessoas se impressionam, não sabem explicar, já atribuem ao demônio, e atribuindo ao demônio, às vezes elas veem mais do que acontece. A percepção fica distorcida e aumenta, porque está impressionado. Então não é que as pessoas estão mentindo, mas elas estão vendo a partir daquilo que elas acreditam, né? Isso muda a percepção de algumas coisas, tá? Então, tem que ter muita atenção.
E eu chamo a atenção a esse cuidado, né, de contar casos, às vezes de modo, né, assim, muito simples, impressionar as pessoas, e a gente não sabe se o caso foi tão assim, como é dito. Foi tão averiguado. Eu tenho as minhas ressalvas. E aí depois, disse que contaram, que falaram, e aí não tem como averiguar. Então tem que tomar cuidado quando você vai contar um caso. Eu entendo, porque tem que resguardar a identidade das pessoas. Perfeito, mas o caso foi muito bem avaliado mesmo? Ou são fatos que vão depois tomando corpo a partir de algo que é real? Como eu falei, ela pode ter, de fato a barriga pode ter crescido, uma espécie de gravidez psicológica, ela sentido ali mãos, coisas dentro da barriga, né? Mas aí na forma como se contou ficou meio mágico assim, né? Crescendo de repente, aparecendo mãos por dentro, e não foi tão assim. A gente não sabe, né? Porque não sabemos se foi o próprio exorcista que viu ou contaram, percebe? Pelo visto, porque diz, né, quando ela ficava possessa acontecia isso. Então parece que não é quando era exorcizada. Então não era o exorcista que estava vendo. Ou seja, são coisas que foram ditas. E aí não se sabe o quanto é conforme o modo que foi dito. Então tem que se tomar muito cuidado diante disso. É a isso que eu chamo a atenção, né? Coisas do tipo. Chegou um dia em que, durante a oração, ela ficou possessa e ela começou a coçar as suas partes íntimas como um cachorro coçando, assim, desesperado. Tipo, como um cachorro. Ela Como um parecia cachorro. Meu Deus. Aí, Até aí, em estado alterado de consciência, né? Não há problema, né? E como ela abortou, nada, né, como ela cometeu um aborto, né, diante de uma relação sexual com um namorado e tudo mais, é óbvio, dá para entender o porquê a ação dela contra as suas partes íntimas, né? Dá para compreender. Isso psicologicamente ainda também é compreensível, tá? elas... o padre e os homens saíram do recinto, ficaram só as mulheres, tiraram a roupa dela e eles tiraram de dentro da vagina dela 2 metros de uma crina como de cavalo. Tipo, o cabelo, aquele cabelo. A pele com cabelo. Cerca de 2 metros. Gente, que relato. Demorou 2 anos para essa mulher ficar liberta. Bem, aí a gente tem um fato de que as pessoas saem e ficam com ela no quarto e dizem ter tirado, né, das partes íntimas dela esse cabelo, espécie de cabelo, né? Bem, não dá para saber e comprovar o fato, mas mesmo que tenha sido real, e pode ser que tenha sido, nós conhecemos, ou nós não, né? Conhece-se casos assim. É chamado de poliembolocoilamania, um termo médico que fala de pessoas que inserem corpos estranhos em orifícios do corpo, tá? Isso não é totalmente desconhecido. Em estado alterado de consciência ou conscientemente, inserem coisas, né, no próprio corpo. Isso é um estado, né, de problemas psiquiátricos, psíquicos, conhecido. Então, também isso não é absolutamente anormal, né? É possível ter uma explicação natural, psíquica e psicológica. Tá ok? Opa. 40% de desconto no meu curso de canto completo Cantar Bem. Propaganda. Essa é a última turma com acesso. Faz parte. Mas ficou? Ficou. Depois disso tudo? Bem, e aqui se diz que ficou 2 anos, né, para expulsar todos os demônios. Porque provavelmente, e é isso que eu tenho dito muitas vezes, não se trata de demônio. Veja, essa moça traz culpa, traz um transtorno psíquico. E isso não resolve do dia para a noite, né? Isso não resolve do dia para a noite. Eu não consigo compreender porque a gente, quando olha o Evangelho, Jesus expulsava o demônio de repente. Pronto, expulsou. Por que fica 2 anos?
no nome de Jesus, na água benta, nisso, naquilo. 2 anos? Será que não é 2 anos porque é um processo também psíquico pelo qual a pessoa vai passando? Né? Então fica aí a questão. Fica aí a questão. Então, esse caso contado não necessariamente tenha sido uma possessão demoníaca. Né? Um pouco daquilo que é dito que acontece, eu acho que se aumenta um pouco, não porque está mentindo, mas porque não se averigua bem, muitas vezes, o fenômeno, tá? Se ouve dizer, se ouve falar, mas a gente vê que a base dos fenômenos que aconteceram com essa moça podem ter explicação natural, podem ser uma questão psíquica e psicológica. E esses 2 anos é justamente um processo pelo qual ela também foi fazendo, né, psíquico, de lidar com suas culpas, seus traumas, enfim. Né? Então, não necessariamente tenha sido algo demoníaco, uma possessão demoníaca. Né? Enfim. Ficou, mas deu trabalho. Meu Deus. E passou cara. por poucas bolsas. Não é mentira, não é ficção. Isso é um relato. Bem, eu imagino que não seja mentira o fato. Agora, ficção no sentido de uma história que vai sendo contada e vai se formando, talvez seja a partir de novo, né, de um fato real que a moça passou, né, e acreditando-se que é o demônio impressionado, às vezes vai se contando de uma tal forma que a coisa aumenta um pouco, né, ou chega ao exorcista um pouco aumentada, e muitas vezes o exorcista não tem um senso crítico para, às vezes, perceber que tem coisas ali que são de uma percepção que está alterada. Né? E muitas vezes a gente observa isso, né? Que não se faz uma boa averiguação daquilo que é contado. Enfim, não necessariamente, creio eu, o caso contado atesta uma possessão demoníaca. E aqui eu quero dizer também mais uma coisa. A igreja nunca atestou, como uma forma inequívoca, um caso de possessão demoníaca. É o exorcista que, através de um discernimento moral subjetivo, ele entende ser oportuno fazer o exorcismo. Mas pode ser que não seja uma possessão demoníaca propriamente dita, mas ele é autorizado, se ele acha que é, a fazer uma oração. Mas às vezes se discute. Tá? A gente tem livros de alguns exorcistas em que um achava que era e exorcizava, o outro exorcista achava que não era. Entre os próprios exorcistas. Tá? E nesse caso narrado, eu acredito que não temos base suficiente para dizer foi uma possessão demoníaca. Só os fenômenos contados, e contado sem a gente ter muitos elementos, eu entendo que é possível ainda chegar à conclusão de que são fenômenos psíquicos, transtornos psíquicos, que são naturais e não necessariamente ação do demônio. Relato de um exorcismo real. De um exorcismo. De um. É. Quem que te contou foi um sacerdote, amigo seu? Foi. Então veja, nesse é o relato de um exorcismo, como se nos outros acontecessem muitas coisas mirabolantes. E quando a gente vai olhar, não acontece. Não acontece. Tá? A maior parte é a pessoa que está em estado alterado de consciência, fala com voz grossa, xinga, se contorce, tem que ser segurado por várias pessoas. Não passa disso. Tá? É raramente que acontece algum fenômeno um pouco mais estranho, como com essa moça, um fenômeno um pouco mais estranho. Pode ter acontecido, né? De inserção de objetos e do seu abdômen, né? que talvez inchou, cresceu, e essa percepção, né, de mãos e coisa, que talvez não tenha sido tão como foi contada, de ver coisas dentro da barriga dela, se movendo como em filme, né, como em desenho. Talvez não tenha sido tão assim. A gente não tem parâmetro, no entanto, para avaliar, né? Então, né, mas são raríssimos. E geralmente tem também explicação, ou pode ter explicação natural, que as pessoas não sabem e se admiram e já entendem ser do demônio. A gente trata de alguns casos nos vídeos anteriores, né, sobre questões assim. A gente vai falar um pouco mais disso nesse vídeo. Mas foi no Brasil isso? Foi no Brasil. Foi aqui no interior de São Paulo.
Meu... Mais perto de você do que você imagina. Depois você me conta nos bastidores qual é essa cidade. Eu juro que eu não conto. Meu Deus, padre. Tem relatos muito... Eu acho que eu nunca ouvi um relato tão assustador de... Olha, você vê sobre esse do carnaval, né? São João Maria Vianney do século XIX. Então, ele tinha o dom de ler os corações. Então, Aqui ele vai contar um outro caso, uma suposta ação de Satanás, a partir de São João Maria Vianney, né? Cura d'Ars, santo. Vamos ouvir. Ele tinha o dom, as pessoas iam confessar, o Padre Pio também, iam confessar e ele via os pecados que a pessoa não tinha confessado. A pessoa nem falava. Falava, mas ele muitas vezes completava porque a pessoa nem se lembrava. Esse dom é possível. Não vou entrar aqui no mérito se é um milagre, se é um dom, né, sobrenatural, mas vamos, né, partir do pressuposto que de fato acontece. Sim, e acontece. Né? Bom, o que aconteceu? Uma moça, num desses carnavais aí, nesses bailes todos, que antigamente usavam máscaras, né? Chegou um rapaz, muito atraente, eles ficaram trocando olhares. E ela quis que ele a chamasse para dançar. Mas ele a ficava olhando apenas e não a chamava para dançar. Não tomava atitude. Ela começou a rezar por dentro, pedindo a Deus, ajuda, né, para ele vir e tal. E ele não veio, ela ficou aborrecida com Deus por causa disso. Muito bem. Brava com Deus. Passaram-se muitos anos, ela foi se confessar com São João Maria Vianney. Terminou a confissão, ele disse, tem um pecado que você não contou. Amei. Aí ela falou, eu não me lembro. Examine-se, você não me contou. Aí ela tentou lembrar e não conseguiu. Ele disse, lembra aquele dia que você estava na festa e um rapaz ficou te olhando e aí você quis dançar com ele e aí começou a rezar e ficou aborrecida com Deus porque ele não te tirou para dançar? Ela falou, sim, aquele homem era Satanás que veio para te levar naquele dia, mas ele não pôde te tocar porque você estava com o escapulário do Carmo. Bem, esse é o fato contado. E aí, que o cura d'Ars tenha, né, dito a ela, faltou você confessar alguma coisa, né, e ela não narrou esse fato, tudo isso é verossímil, pode ser até verossímil, né? Embora a gente não saiba também, porque é um texto de hagiografia, né, que o padre vai falar disso, né, um texto que está na geografia, mas como a geografia também é contada, é narrada, sobretudo as geografias mais antigas, né, a gente não sabe, porque quem contou esse episódio só pode ter sido a moça, ou para quem, como o fato depois foi narrado, enfim, tem várias questões que a gente pode levantar. Mas o problema é que, diante desse fato, se dá a entender que aquele homem era quase como que Satanás materializado em forma de homem. Difícil de acreditar. Será que é isso? Ou será que talvez sim, né? Naquela confissão a moça falou de alguma coisa e o padre Maria Vianney tenha dito, olha, cuidado, aquele homem era Satanás no sentido, ele podia te levar para o mau caminho, né? Então é uma metáfora. O que será que foi de fato o fato histórico? Eu duvido muito que Satanás se materializou na forma de homem para seduzir aquela mulher e não tocou nela porque ela estava com um escapulário. Aí veja como é contraditório. Se o escapulário consegue fazer com que Satanás nem toque naquela mulher, aquela outra, o primeiro caso contado, ficou 2 anos para expulsar Satanás, por que não colocaram o escapulário nela? E se Satanás não consegue tocar, não consegue ficar por causa do escapulário, era só ter colocado um escapulário naquela moça que ficou 2 anos possessa, que ele saía, né? Então, veja como as coisas são um pouco estranhas nesse universo. Você interpreta conforme cada caso, e eu vejo que é um pouco complicado, né? Talvez o padre pode ter dito, né?
sim, você estava com escapulário, ou seja, ainda tinha um pouco da questão da fé, embora não estava muito próximo a Deus, mas isso de qualquer forma te ajudou a ficar livre de alguém que queria te levar para o mau caminho, algo desse sentido? Não sabemos. É difícil saber o que foi, de fato, né, o fato histórico, contado depois. Meu Deus. Escapulário do Carmo. É um escapulário, né? Um escapulário Já ouvi, usavam. que algumas pessoas usam, né? Católicas. Você veja, as pessoas se expõem a perigos que elas não imaginam. Porque ela queria porque queria, né? E ficou Queria brava porque com Deus queria. ainda, né? E ficou brava com Deus. E pecou por causa disso. Então, o pecado era esse. Era esse. Era o aborrecimento com Deus. Mas mal sabia que ela ia quase dançar com o Satanás. Tem umas lendas assim que fala que a Mas mulher isso não é lenda, hein? Ah, isso não Parece é lenda. lenda, mas não é Parece. lenda. Ó lá. Isso está na hagiografia de São João Maria Vianney. Ó lá. De fato, pode ter um núcleo histórico o fato, mas acreditar que Satanás se materializou e algo nesse sentido, isso é lenda sim. Isso é lenda. Né? É difícil admitir algo nesse sentido. Agora, que poderia ter sido um rapaz, né, que iria a levar para o mau caminho, né, ao pecado maior ainda. A gente pode admitir que seja isso. Né? De novo, como o caso é contado lá atrás, 1800 e pouco, em que se tem muita crença de demônio, isso, aquilo, e né, os santos são produto do seu tempo também de modo cultural, né? E depois isso foi interpretado dessa forma como foi narrado na geografia. Então, tem tudo isso. Né? Eu acho que o fato histórico admito que o cura d'Ars pode até ter adivinhado o pecado do aborrecimento dela com Deus. Esse era o pecado, e ele adivinhou, né? Agora, essa questão de que ela ficou aborrecida com aquele homem, e aquele homem era Satanás materializado, isso é lendário. Agora, que pode ter sido um rapaz muito concreto que podia ter levado ela para o pecado, acho que isso é o núcleo histórico do fato. Tá? Então, às vezes, a gente precisa saber ler a geografia, porque algumas coisas são contadas de um modo um pouco lendário até. Não significa que não tem um fato histórico concreto. Tá? As geografias mais antigas, da Idade Média, né, da Idade Antiga, tem muita coisa que é fictícia. Isso chega ainda até a Idade Moderna, algumas coisas um pouco no modo como se narra, né, um pouco exageradas, próprio de uma mentalidade de um tempo, mas que tem um núcleo histórico real, verdadeiro, e também, né, de santidade e tudo mais. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, né, para conseguir ler essas coisas e perceber, né, o que vai além e o que de fato a gente pode entender que é histórico. Tá vendo? Você falou do Padre Pio, a igreja também atesta as batalhas dele com o demônio, né? Todo mundo atesta, porque quando Todo mundo não, eu não atesto. E a igreja oficialmente não diz nada sobre isso. Tá? A igreja atesta a santidade do Padre Pio, mas não entra no mérito se foi de fato o demônio que o espancou, que batia nele. Ela não entra nessa questão. ele estava vivo era só... O São João Maria Vianney também, hein? Lutava com o demônio? De noite, ele não dormia nenhuma noite. Ele conseguia dormir no máximo 2 horas. Porque quando vinha algum pecador mais grave que o demônio ficava com raiva, que ele ia se confessar, era surra, pisa, quebrava as coisas, jogava o santo de cima da cama. Quem jogava o demônio? O demônio. Veja, isso é dito, claro, se sabe muito, né, com relação ao cura d'Ars, também ao Padre Pio, essa narrativa, né, de que eles apanhavam do demônio. Nunca ninguém viu isso. Né? Se ouvia à noite, falando do Padre Pio, né, barulho no quarto, coisas nesse sentido, né? Mas nunca, não é que alguém viu, alguém atestou presencialmente. O que se contava e o que talvez até mesmo tanto o Padre Pio quanto o cura d'Ars acreditavam. Mas será que não era ou poderia ser alguma outra coisa, como por exemplo paralisia do sono, parassonia, né? Ou outras coisas de cunho psíquico? Ah, você está dizendo que o santo é louco? Não, não necessariamente. E a santidade dele não está no fato de
se foi ou não um demônio que bateu nele. Né? Mesmo que ele achasse que era o demônio e ser só algo psicológico. Isso não tira a santidade nem do Curadais nem do Padre Pio. Que mesmo diante desses problemas, sejam ele do demônio mesmo ou psíquicos, né? Conseguiram crescer na santidade. Isso que importa. A igreja não atesta, não diz de modo inequívoco, né? Era o demônio, não era o demônio. Eu sugiro aqui no canal, temos um vídeo sobre vexação diabólica. Né? Lá você pode conferir que a gente trata um pouco mais dessas questões, porque isso de alguém, né, apanhar do demônio seria, na linguagem de alguns teólogos exorcistas, chamado de vexação diabólica. A gente discute essa questão em um dos vídeos do canal, né? Você pode ir lá conferir, mas a igreja não atesta isso de modo, né, último, de modo definitivo, tá? Não atesta. Gente, eu tenho essa ideia de demônio, né? Igual você falou agora, de que ele possui uma pessoa e ele vai fazendo desgraça na vida da pessoa. Mas o demônio tem esses poderes, padre, de mexer coisa e... Está escrito, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, as tentações de Jesus, que o diabo pegou Jesus e levou para o pináculo do templo e para um monte muito alto. Se o diabo pode fazer isso com Jesus, o que ele não vai poder fazer com você e comigo? Minha avó fala. Bem, então a gente vê aqui que o padre José Eduardo usa como fundamento bíblico para admitir a ideia de que o demônio pode causar violência numa pessoa, essa passagem bíblica das tentações de Jesus. Mas eu diria que essa fundamentação bíblica é um pouco equivocada. Há muita discussão sobre a passagem da tentação de Jesus, como ela teria sido, né? Que Jesus foi tentado, não há dúvida, né? A Bíblia deixa isso bem claro. Agora, a gente imaginar então, que o diabo levou Jesus, né, para o pináculo do templo, então, assim, teletransportou? Né? Provavelmente não. E uma parte desse relato ajuda a gente a pensar, porque depois é dito que o demônio levou Jesus para um monte alto, onde ele mostrou todos os reinos da terra. Não existe nenhuma montanha da qual você vê todos os reinos da terra. Isso é metafórico. A tentação de Jesus é interior. Nada implica que o demônio tenha fisicamente levado Jesus para cá ou para lá. Nada implica, né? Mas essas tentações, a narrativa dela é também metafórica de tentações reais que Jesus vivenciou internamente. Então, essa passagem bíblica para fundamentar que o demônio pode bater em alguém ou causar algo em alguém é usada equivocadamente. Tá? E depois, se não me engano, e também em vídeos anteriores, acredito que até nesse vídeo que eu comentei aqui sobre vexação diabólica, a gente comenta que num dos pronunciamentos da Santa Sé, que consta no Denzinger, que traz ali posicionamentos dogmáticos da igreja, a igreja diz que a ideia de que para santificar alguém, o demônio age com violência sobre essa pessoa, a igreja não é a favor dessa hipótese, dessa ideia, tá? Não é um pensamento da igreja que o demônio possa causar violência em alguém para santificar essa pessoa. Isso não é doutrina da igreja e a igreja se colocou contrária a essa ideia. Isso está no Denzinger, num dos vídeos que está no canal, falamos sobre isso, seja no vídeo onde nós comentamos os dogmas da igreja sobre o demônio, o que há de dogmático que a igreja diz sobre o demônio, como também no vídeo que está no canal sobre vexação diabólica, a gente comenta sobre isso, tá? E aí também trago a lembrança, o parágrafo 395 do Catecismo da Igreja Católica atual, diz que o demônio não age diretamente na natureza, mas de modo indireto e causando dano espiritual. O dano que o demônio causa é o pecado. E ele faz isso através da tentação, ou seja, de modo indireto, tentando, e não de modo direto. Isso é o que a gente tem, né? Então a igreja não aceita a ideia de que o demônio pode causar violência em alguém para santificá-la, e diz no catecismo que a ação do demônio no mundo é indireto e não direto. Tá? Então é muito discutível essa ideia de que o demônio pode bater em alguém, espancar alguém, fazer violência em alguém. Isso é muito discutível.
teologicamente, né? É a posição de alguns exorcistas, mas acredito eu, porque diante de alguns fenômenos, como o fenômeno da paralisia do sono ou outros fenômenos psíquicos e de transtornos mentais não sabiam explicar, então atribuiu ao demônio, porque essa sensação de às vezes ser sufocado por alguém, de ser espancado por alguém, isso é um transtorno mental conhecido. Quando não se sabe explicar, se atribui ao demônio, né? Mas não tem base bíblica nem no próprio ensino do magistério oficial da igreja, afirmação nesse sentido, tá? Falava a mesmíssima coisa, inclusive nessa época de quaresma que vai entrar aí. Como que a Inclusive. igreja vê o carnaval? Tal como ele é hoje, o carnaval é uma festa bastante paganizada e muito problemática. Nós deveríamos nos recolher. Bem, acho que ele acerta, é uma festa paganizada, em muitos locais talvez problemática. Agora, né, acho que devemos nos recolher, é uma opinião pessoal, né, e que também eu acredito, não vou entrar no mérito aqui se carnaval pode, não pode, senão a gente vai se alongar ao vídeo, né, mas a gente sempre chama as pessoas ao bom senso, né, acho que isso que é importante. Não Porque participar. Exato, porque as pessoas se excedem. Veja, por que existe uma infestação forte de demônios depois do carnaval? Então aqui ele diz que existe uma forte infestação de demônios depois do carnaval. E no carnaval tem menos, a infestação é mais forte depois, aí só naquele período depois. Então eu acredito que esse tipo de afirmação é uma afirmação muito aleatória e que não tem como você averiguar. Ah, tem uma infestação de demônio depois do carnaval porque as pessoas beberam, porque depois disso fazem isso, aquilo. Acredito que é muito vago. Durante essa festa, morte, gente que faz coisas horrorosas, mata os outros, etc. Coisas horríveis. Porque a partir do momento que você perdeu o uso da razão, você colocou lá uma substância que ela alterou, ela te fez perder o teu autodomínio psicológico. Um demônio pode assumir o controle. Bem, claro, no carnaval as pessoas colocam substância química, né? Droga, álcool, e depois podem causar acidente de carro, podem, né, matar alguém, pode fazer coisas, roubar isso porque está drogado, alcoolizado e tudo mais. Você não precisa de demônio para as pessoas fazerem isso. O próprio álcool, a própria droga se encarrega, né? Então não é que porque a pessoa usou droga, o demônio entrou e ela fez coisa errada. Ela está drogada. Não precisa de demônio. Não precisa de demônio. Nada, nenhuma dessas situações. O próprio álcool, a própria droga se encarrega que as pessoas que estão fora, portanto, do seu sã juízo, por causa de substâncias químicas, façam coisas erradas. Não precisa de demônio. O demônio pode ficar descansando. Ele não precisa nem fazer nada, né? Você não tem mais o controle psicológico. Baixou o teu domínio da vontade, tua vontade está passiva, tua inteligência está passiva, entra um demônio ali e assume o controle. Não assume controle, tá? A igreja, que eu saiba, diz que nunca um demônio pode assumir o controle de alguém, da sua vontade, da sua razão, da sua alma. Não pode, tá? Porque senão seria o demônio agindo e não a pessoa. O demônio pode tentar, ele pode tentar, mas ele não pode fazer a pessoa escolher isso ou aquilo. Agora é óbvio, se a pessoa usou droga, se a pessoa está alcoolizada, ela não vai mais tomar decisões a partir do seu sã juízo. O seu juízo está debilitado pela droga, pelo vício, por uma porção de coisas. Pelo próprio pecado. O pecado, na medida que a gente vai cedendo ao pecado, ao vício, aos desejos, às paixões, eles distorcem a nossa racionalidade. A gente diz que uma pessoa que se deixa tomar pela paixão fica cega, né? A paixão cega. A pessoa que se deixa tomar de um modo muito violento pela paixão, ela fica cega. Não é um demônio que entrou,
ela que se deixou tomar pelas paixões. O demônio não pode entrar no lugar da nossa razão. Ele pode tentar e não pode assumir o controle de nada, tá? Não pode assumir o controle de nada. Então, não é todo pecado é então o demônio. Não, de maneira alguma. Né? A gente tem aqui no vídeo também vídeos tratando sobre a questão da tentação, né? Vídeos aqui tratando dessa questão. Mas o demônio não assume o controle da vida de ninguém, de ninguém. Ele pode tão somente tentar e não assumir o controle. E se ele se aloja, você está perdido. Isso é que a igreja reconhece como possessão ou não? Ainda não. Ainda não. A possessão é uma coisa mais profunda ainda. Veja, ainda não seria nem possessão, né? Mas se o demônio alojou-se, como ele não possuiu? Alojou-se aonde? Qual a diferença disso para possessão? Claro, a possessão vai dizer quando a pessoa sai fora do seu estado alterado de consciência, né? E aí fica lá se debatendo, xingando, então o demônio assumiria o controle. Mas mesmo assim, os teólogos discutem se o demônio assume ou não o controle da vontade. Inclusive, os exorcistas dizem que a pessoa que comete alguma coisa, né, por exemplo, ela está blasfemando em estado alterado de consciência, supostamente possuída, aquilo não é pecado. De modo que uma pessoa pode ser santificada e ir para o céu estando possessa. Porque quando ela comete alguma coisa possuída, não é ela que está cometendo, é o demônio, então ela não tem culpa. Né? Alguns exorcistas dizem isso. Né? Então, óbvio, se é o demônio que está fazendo eu agir assim ou assado, a culpa não é minha, é do demônio. Não, o demônio não controla a nossa vontade. O demônio tenta. O demônio é o tentador. É aquele que tenta. E o ser humano cede ou não à tentação. Claro, vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Não é o demônio que vai tomando conta, é o pecado que vai tomando conta em mim. Distorcendo a minha capacidade de perceber, de avaliar, enfim, né? O pecado distorce a nossa razão, porque a gente fica tomado pela paixão, né? Pelo egoísmo, pelo próprio eu, e não pelo demônio. Né? Isso aí seria o quê? É quando ele se apodera de todas as faculdades da pessoa. Então, é uma grande discussão se ele se apodera de todas as faculdades, né? Isso os teólogos discutem, mas nós não vamos entrar aqui nessa discussão. De maneira total. A possessão. É. Mas esse primeiro momento em que ele... Porque você falou que também é um momento em que... Como que você falou? Depois do carnaval, a infestação de demônios. É porque as pessoas vão perdendo o controle, Tá. entram naquela espécie de frenesi, vão achando que tá tudo bem. Ela não sabe nem com quem tá do lado dela, rapaz. Às vezes o fulano vai, passa a noite com uma outra pessoa, ou sei lá com quantas, não sabe o que aquela pessoa carrega espiritualmente consigo. Introjeta para dentro de si o inimaginável. Essas coisas são sérias. São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, quem se une a uma prostituta torna-se um só espírito com ela. Tipo o cliente da prostituta. Ou seja, o que você está levando para a sua vida? As pessoas não param para pensar isso, elas acham que é só um momento. Uhum. Todo endemoniado achou que era um momento só. Que aquilo ali era só um instantezinho. E depois ele percebeu que colou nele algo de que ele não consegue mais se descolar. Forte. Forte isso. Isso não é filme de terror, isso é vida real. É terror na vida real. Uhum. Colou algo nele no sentido espiritual, né? Você tá falando. Um demônio mesmo. É. Bem, acredito que essa afirmação também é um pouco problemática. Né? É óbvio que se a pessoa está num contexto, né, aí de sair com muitas pessoas, a depravação, o vício, o pecado, isso basta por si só para a pessoa estar levando para a sua vida algo ruim. O vício, o próprio pecado, né? Quanto mais a pessoa busca isso, mais difícil sair disso. O vício é assim. Agora ele diz, pode ser que nisso, né,
na depravação ele sai com uma pessoa, saiu com outra, de repente ele sai com uma pessoa que espiritualmente tem um demônio, e então ele leva para casa algo disso, porque ele se uniu com ela, e aí aquele demônio passa para a pessoa, uma espécie de contaminação espiritual. Isso não é doutrina da igreja de modo oficial, né? Essa ideia de contaminação espiritual é complicada. Aqui também no canal temos um vídeo sobre contaminação espiritual, né? Aí você pode conferir, mas essa ideia não tem base na doutrina da igreja, não que eu conheça, né? O que a pessoa leva para casa? Ela está levando pecado, o vício, né? Quanto mais você busca, mais desejo você tem. Você sacia aquele desejo, logo ele vem de novo. Isso é o vício, né? Não precisa ter demônio aí. E nem essa ideia de que, né, simplesmente porque você saiu com uma pessoa que está endemoniada, você se contaminou com o demônio. O demônio passou dela para você, e aí saiu dela, ou continuou nela, ou é outro demônio que vem. Isso não é fantasia, né? Isso não tem base na doutrina da igreja, tá? Isso não tem base na doutrina da igreja. O problema é que a pessoa está levando para a sua vida mais ainda o pecado, um círculo vicioso do qual ela não consegue sair. É isso, tão somente isso. E isso basta, nem precisa de demônio aí se a pessoa está no pecado. O demônio não precisa fazer nada, né? E a nossa luta é para vencer o pecado, não para vencer o demônio quanto uma entidade espiritual. Então essa ideia de que o demônio daí cola não tem base, né? Então essa ideia de contaminação espiritual com pessoa não é tão certa assim com relação àquilo que é doutrina oficial da igreja. Practice slow English with me and speak. Esse momento do carnaval, que você falou da infestação, que me pegou, cristão católico não participa de carnaval? Bloquinho? Não deveria, deveria se recolher. Qual que é a orientação da Igreja Católica durante o carnaval para os católicos? Bom, veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte. Bem, aqui a gente tem uma opinião, né, pessoal dele, não vamos entrar de novo aqui na questão de participar ou não do carnaval, do que participar no carnaval, enfim, não vamos entrar nessa questão, né? Orientação, né? Por exemplo, na minha paróquia nós vamos fazer um dia de recolhimento, um dia de convivência com os jovens, né? Então, vamos para uma chácara, vamos passar lá o dia todo, tem piscina, tem jogo, vamos se divertir, mas de uma maneira sadia. Isso muito bom, esse ponto, né, achei muito legal do Padre José Eduardo, né, essa iniciativa, né, pastoral para os jovens, muito positivo mesmo. Então, a diversão de maneira sadia não é problema nenhum. Você vai sair com a sua família, vai para um lugar que está tudo muito bem controlado e você mantém o seu autocontrole, não tem problema nenhum. Agora, você começa a perder o seu autocontrole, começa a soltar os freios, começa a fazer coisas que desagradam a Deus, que são pecado. À medida que você glorifica o pecado, à medida que você banaliza o pecado, entra um demônio ali e você nem percebe. É aqui que eu acho complicado, né? Essa ideia de associar o pecado à entrada do demônio. Não necessariamente. Não tem nada disso. Não vejo que isso tem base na doutrina da igreja. O demônio está, inclusive, eu diria, antes, não depois. Você abriu brecha para o pecado, o demônio entrou. O demônio está te tentando. E a tentação vem pelo eu, pelo mundo e pelo demônio. Isso dizem os mestres espirituais. A partir do momento que você cedeu ao pecado, o demônio já cumpriu o seu papel, já fez o que devia fazer. Ele tentou e você caiu. Ele não precisa fazer mais nada, você já está no pecado. Então, essa ideia de que agora o demônio cola não faz sentido. E não é, conforme eu vejo, a doutrina de fato da igreja, tá? E quando o senhor fala demônio, padre, é um demônio mesmo, não é uma... Anjos caídos.
São anjos caídos, não é uma maneira, digamos... Metafórica. Não, estou falando de demônio de verdade. Essa é a doutrina que os exorcistas sempre tiveram. Padre Amort, Padre Lagrua, todos eles. E aqui é interessante que ele diz, essa é a doutrina dos padres exorcistas. Não é a doutrina oficial da igreja. São opiniões de alguns exorcistas e não todos. Padre Amorf, Gabriele Amorf, né? Inclusive temos aqui um vídeo no canal no qual comento um livro inteiro do Padre Gabriele Amorf, e no qual, segundo a minha opinião e a minha avaliação, muito do que Padre Gabriele Amorf diz vai muito além daquilo que é o ensino oficial da igreja, e inclusive algumas coisas até mesmo contrárias àquilo que a igreja afirma. Ele tem afirmações que eu considero muito problemáticas teologicamente. Isso nós discutimos aqui num dos vídeos do canal, você pode conferir, né? Então a gente vê aqui, a base de muito do que o Padre José Eduardo está falando são opiniões destes alguns exorcistas, que talvez se tornaram um pouco mais famosos, né? Mas que são opinião pessoal deles e não propriamente a opinião da igreja, da doutrina oficial da igreja. Desde o Girolamo Menghi, lá no século XV, sempre disseram que a grande porta aberta é justamente quando o homem cede o seu autodomínio e começa a se tornar um joguete do pecado, aí o demônio entra e assume o controle. Essa ideia que eu acho um pouco né, discutível, de que o demônio assume o controle. O demônio não assume o controle da vida de ninguém. O demônio não pode entrar no lugar da nossa alma, da nossa vontade. Ele pode tentar e não assumir o controle. Tá? Ele pode tentar. Então essa ideia eu acho muito discutível. E você falou que conheceu o Gabriele, né? Conheci. Qual situação você conheceu ele? Como que foi? Eu morava em Roma. Morei em Roma de 2008 a 2012, 4 anos. Né? Em Roma mesmo, né? Sim, em Roma. Perto ali do Vaticano. E o Padre Amort atendia lá. Eu ia, quer dizer, para mim era evidente, eu tinha que conhecê-lo. Então eu fui lá, fui visitá-lo, conhecê-lo. Tive mais de uma vez com ele, várias vezes. Ele já estava idosinho? Como é que estava? Já estava idoso, bem idosinho. Né? Havia um exorcista que vinha aqui ao Brasil com certa frequência, que é o Padre Rufus. Esse também era extraordinário. Aconteciam coisas fora do comum. Era porque falecido, não? Ele morreu. Falecido. Mas quando tinham eventos, iam 120 mil pessoas nos eventos dele na Canção Nova, mas era assim, não podia ter transmissão, porque era gente pulando que nem lagartixa nas paredes, outros que eram que nem macaco pulando nos fios, etc. Padre Rufus, muito conhecido, de fato via muitas vezes na Canção Nova, que se diz, né, que acontecia coisas extraordinárias. E de novo, um pouco acho que o cuidado no modo como se conta, né? Então as pessoas subiam na parede como lagartixa. Até que ponto? Escalava a parede que nem Homem-Aranha, né? Provavelmente isso não acontecia. Imitavam gorilas. Provável. Inclusive, um dos comentários no vídeo, né, do canal, tem uma pessoa que diz, eu estava na Canção Nova, é um comentário, né? E o Padre Rufus estava contando uma vez de uma possessão que uma pessoa ficava imitando gorila e alguém lá na plateia, né, na Canção Nova, começou também a manifestar imitando gorila. Assim, isso não é nada sobrenatural, tá? A pessoa em estado alterado de consciência fazer imitação e coisa assim, mas não tem nada de extraordinário, né? Então, e aí de novo eu digo, o modo como se conta, né? Pessoas subindo pela parede, escalando a parede que nem lagartixa de modo inexplicável, eu duvido muito que isso tenha acontecido. De novo, eu conto aqui, eu já disse aqui nesse vídeo, repito, o caso do próprio Padre Gabriele Amorf, falando sobre levitação. Não, as levitações acontecem, o demônio quer mostrar o seu poder. Você já viu? Talvez uma vez. E Padre Gabriele Amorf disse que fez mais de 70 mil exorcismos. Então a gente vê que não era tanta coisa assim que acontecia, né? Supostamente sobrenatural, né? Ou espetacular, né? É isso, imitar bicho, rosnar, se debater, xingar. A maior parte dos exorcismos é isso, né? Das manifestações, né? Isso, a pessoa se contorcendo, falando grosso,
É isso que acontece. Vez ou outra acontece algum fenômeno um pouco mais estranho. E por ser estranho, as pessoas acham espetacular ou que é uma coisa sobrenatural. E não é, são fenômenos naturais, muito raros, mas que podem acontecer. Então, certo cuidado quando se fala desses casos, né? Porque senão, né, para mim, o perigo dessas falas é expressar que o demônio tem poder. Né? Olha o que o demônio pode fazer, se bateu no Padre Pio, pode bater em mim. Daí eu fico com medo do demônio. O demônio pode vir, porque eu pequei, e agora eu estou com culpa, e agora o demônio, abriu uma brecha para o demônio, e eu começo a sentir coisa, achar que eu estou sendo perseguida pelo demônio. Isso dá brecha para histeria, para neurose, para uma porção de coisas. Então, acho muito perigoso o modo como a demonologia vem sendo tratada ultimamente. Né? Você não precisa ter medo, basta ser fiel, né? Rezar, que o demônio não tem poder. Mas se ele bateu no Padre Pio, se ele bateu no Cura d'Ars, o que ele não vai fazer comigo? Se Jesus, né, ele pegou, levou lá para cima, o que ele pode fazer comigo? Então, veja, eu acho que é um pouco perigosa algumas falas com relação à demonologia. Quando, para mim, muitos são fenômenos psíquicos, e quanto mais se fala, mais fenômenos causam nas pessoas, por histeria, por neurose, por autossugestão, auto-hipnose, e por aí vai. Né? E doenças psicossomáticas, a gente fala disso em vários vídeos neste canal. Então, por isso eu insisto em tratar desse tema da demonologia, porque eu acho que muitas vezes aquilo que se diz corre o perigo de causar algumas minhocas na cabeça das pessoas que abre brecha para fenômenos que são psicológicos. Gente que vomitava cobra, aranha, instrumentos cortantes. Né? Até que ponto, né? Então, é difícil avaliar se esses fenômenos, o quanto eles são reais, e o quanto vai sendo o conto que vai aumentando. É muito complicado, né? Tais afirmações. Porque a gente vê que às vezes acontece de vomitar alguma coisa, mas fenômenos que podem ser explicados, né? De novo, repito, tem aqui o David Blaine, né, que ele vomita um sapo, mas é por técnica, por uma espécie de mágica, né? Então, só aí pra gente ter uma ideia, né? No Brasil, quando ele vinha fazer. E público, todo mundo via. Era uma coisa assustadora. E não era transmitido por conta... Mas é claro, né? As pessoas têm direito à privacidade, coitadinhas. Imagina alguém olhar para a câmera e ver lá, fulana de tal, Daniel Pires, botando um escorpião pela boca. Até parece assim que sempre acontecia essas coisas assim, né? A pessoa cuspia cobra, saía escorpião, subia pela parede. Mas não é nada disso. É pessoa que, às vezes, ali, naquele acampamento, muitas pessoas, está falando do diabo, aí uma começa a gritar, outra cai, aí são coisas assim. Assusta quem não conhece, mas não passa de fenômenos assim. Né? Aí depois vai contando, vão se formando, às vezes até mesmo lendas, né? E vão se aumentando coisas. Às vezes pode ser que a pessoa vomitou alguma coisa, mas aí, no modo como se conta, a coisa vai aumentando. Não se tem muita averiguação, de fato, de muitas coisas que é dita. Isso é um problema. Então tem que ter um cuidado, né, ao se narrar certos fatos. Mas isso acontece mesmo, esses fenômenos físicos? No âmbito do exorcismo, sim. Nem sempre, né? De novo, nem sempre. Se conta muita coisa, mas aquilo que se vê, quando você vai ver de fato os relatos, é pouquíssimo. E são fenômenos que, inclusive, às vezes podem ter explicações naturais, sim. De novo, eu digo, a igreja nunca reconheceu um caso sequer para dizer isso aqui de fato foi uma possessão demoníaca. A igreja reconhece inúmeros milagres que de fato a ciência não explica. Mas de possessão demoníaca, nenhum, porque muitos desses fatos têm explicação científica, tá? É que assim, parece uma pergunta meio óbvia, claro, você é padre, você vive do sobrenatural, mas você já teve alguma experiência, não sei se nem dá pra perguntar de jeito, mística, alguma coisa que você viu, enfim, não? Nesse sentido até de exorcismo, com demônio, muitas. Muitas. Então lá, com demônio, muitas
experiências, né? Vamos ver. Já teve bastante, padre? Muitas. Mas Você lembra de alguma com demônio, assim, que acho que vai ser difícil passar essa história que você me contou do casal, mas... não tão grave assim, não. Mas Aí já vai, né? Algo tão grave assim ele nunca viu, né? Nunca viu. Vamos lá. eu me lembro, eu era adolescente, uma casa estava infestada de demônios, eu fui lá, rezei, houve uma materialização De um demônio? em forma de uma espécie de cachorro, uma coisa assim, desapareceu, a casa ficou liberta. Aí é o caso, né, mais extraordinário que aconteceu com ele. Tinha 16 anos, então ainda bem jovem. Uma casa supostamente infestada com demônio. Foi lá, um cachorro se materializou. Imagina, foi alucinação coletiva que existe. Apareceu e sumiu. Isso foi tudo. Não é nada extraordinário. Absolutamente nada extraordinário. Então, veja, isso que eu quero dizer. Aquilo que se conta, diz, vai tomando corpo, certas histórias, certas coisas meio extraordinárias, mas aquilo que se viu, às vezes é muito menos. E de novo eu conto aqui pela terceira vez o caso do padre Gabriel Amorfi. O demônio quer mostrar o seu poder, por isso existem as levitações. Você já viu? Uma vez, talvez. Provavelmente não. Provavelmente não. Então, é complicado, de novo, o modo como se fala do demônio, de histórias, sem muito senso crítico. E é isso que eu desejo nesse vídeo, chamar a atenção para um senso crítico naquilo que nós ouvimos que se diz sobre demônio. Tá? Acho que isso é importante, chamar a atenção para algumas coisas que foi dita, que não é doutrina da igreja. Essa ideia de contaminação espiritual, de o demônio tomar controle do corpo humano. Isso, né? Pera lá, não é bem assim o que a igreja diz. O demônio é o tentador. É o tentador. Na natureza, ele só pode agir de modo indireto e causar dano espiritual e não físico. E qual é o dano espiritual que o demônio causa? O pecado. Então, na medida que ele tentou e eu caí e cedi o pecado, o demônio cumpriu o seu papel. Pronto. É isso que ele quer, nos afastar de Deus. A nossa luta não é contra o demônio, é contra o pecado. Não importa se a tentação vem do demônio, do mundo, do eu. Às vezes nem tem como saber exatamente de onde está vindo a tentação. O importante é não viver a partir do pecado. A nossa luta é contra o pecado. Tá? Nós também temos aqui um vídeo sobre combate espiritual. A nossa luta não é contra entidades sobrenaturais, é contra o pecado. Lá eu trato sobre isso. E também já tive várias experiências com Deus, mas essas eu tenho um pouco de pudor de falar, assim, porque são coisas... Muito íntimas. né? A gente não deve falar sobre essas coisas, né? De relação com Deus? Porque é uma coisa meio vaidosa, né? Ficar falando que, eu senti isso, eu tive um dia, aconteceu. Deixa no segredo, né? Para vocês, assim, eu quero aparecer simplesmente como um homem pecador que é padre e que está lutando para buscar a Deus. Mas eu não sou melhor do que ninguém e também não quero dar essa impressão. Isso. Quanto a isso, né, aquilo que temos de experiência aqui com Deus é um segredo também de cada um, né, daquilo que vivencia com o Senhor. Bem, mas o que eu queria era ter abordado a questão, né, da suposta possessão, né, ter esse cuidado mesmo, quando houve casos, quando se fala do demônio, às vezes não é tudo isso que se diz, às vezes se aumenta um pouco, e nem é culpa dos padres, é aquilo que chega, mas como já se acredita em muita coisa, então acaba se aderindo a essas histórias sem muito senso crítico, porque como já se crê nisso, às vezes o senso crítico fica um pouco comprometido, e aí vem histórias às vezes mirabolantes e nem sempre é aquilo que parece ser, né? Acredito que com relação à possessão demoníaca é muito discutível. Temos aqui vídeos, né, sobre possessão demoníaca, temos um sobre possessão demoníaca e hipnose, outro sobre se de fato a escritura e a tradição e o magistério da igreja ensina algo sobre possessão demoníaca. Não há doutrina sobre isso, parece que nem a igreja sabe dizer o que é isso, ao final das contas. Ela não tem uma doutrina sobre isso. Permite, em último caso, que se reze, né, e entrega isso ao discernimento subjetivo de um exorcista que a igreja
determina que se espera muita prudência dele antes de realizar um exorcismo. É o último caso. E nem sempre isso tem acontecido. Ultimamente, né, muitas vezes a gente tem visto na linha do padre Gabriel Amorfi que vai se exorcizando, né? E sem muito senso crítico de fato, né? Depois se conta muitas histórias, se ouve muitas histórias, mas aquilo que de fato se averigou, se atestou, é muito pouco. É muito pouco. E não dá margem para atestar a veracidade de uma possessão demoníaca, né? A maior parte são transtornos mentais, fenômenos psicológicos, psíquicos, às vezes paranormais, né? Muito raros, mas que impressionam. E quando são contados e às vezes aumentados pela percepção, né, que já está ali tomada por essa crença, na minha opinião, o risco de causar na mente das pessoas um certo medo, né? Porque veja, né, imagina, o demônio entrou em alguém, fez crescer a barriga, apareceu mãos, as pessoas subiram que nem lagartixa e fizeram, opa, e cospe isso e aquilo. O poder do demônio é grandioso. As pessoas ficam com medo. Isso causa mais ainda fenômenos psíquicos que depois são atribuídos ao demônio, e tudo não passa de questões psíquicas, psicológicas. Então, precisa um certo cuidado, né, com relação à temática da demonologia. E aí fica o convite para acompanhar. A gente tem aqui uma série sobre demonologia, tratando da questão bíblica, do magistério da igreja, dos dogmas, né, fazendo esse trabalho com certo senso crítico, procurando, sim, estar fiel àquilo que é a doutrina fundamental, básica da igreja. E é pouca coisa, né? E tirar muita coisa que veio e que vai além daquilo que é o ensino da igreja e aquilo que de fato é revelação bíblica. Muita coisa, né, a mais. Então, o objetivo é limpar um pouco o terreno com relação a essa questão da demonologia. Bem, é isso. Curta, compartilha e siga esse canal. Paz e bem.